Olá a todos. Hoje é a nossa primeira aula de contabilidade analítica aqui no canal, portanto, o tema de hoje é custos, reclassificações, conceitos, hierarquia e análise dos vários tipos de resultados, né? Mas hoje vamos nos focar aqui na classificação, na reclassificação de custos. A contabilidade analítica é uma área vasta, né? Um dos ramos da contabilidade que tem como objetivo calcular custos, que serve como contabilidade de gestão, né? Autores dizem que é a contabilidade mais adequada para auxiliar os gestores a tomarem decisões nas empresas, tendo em vista que é dentro desta contabilidade que nós dividimos, portanto, ou seja, imputamos os custos de todos os produtos. Vamos supor que a contabilidade financeira, na sua forma de analisar, ou seja, de trazer as demonstrações financeiras quanto ao custo dos produtos, traz uma análise superficial, né? Existem insuficiências, se pudesse assim eu dizer. Insuficiências e superficialismo que só a própria contabilidade de gestão, a contabilidade analítica, que lá na minha instituição, no ISP, chamam de contabilidade de custos e análise de custos, né? Portanto, pode trazer para essas empresas e ajuda de grande forma na tomada de decisões. Portanto, vamos supor que determinada empresa produz carteiras e faz a comercialização destas mesmas carteiras. Se formos para a contabilidade financeira, nós vamos simplesmente dizer que foram produzidas X carteiras e foram vendidas a X. É só isso que nós fazemos na contabilidade. Na contabilidade financeira, os factos patrimoniais são registrados desse jeito. Uma diferenciação que vai ser apresentada com base à contabilidade analítica é que a contabilidade analítica vai, de forma minuciosa, apurar os custos que foram precisos para a produção dessas carteiras. Estamos aqui a falar propriamente de palha, de madeira, de tinta, de ferro, dos custos que são diretos e indiretos àquela produção. A contabilidade analítica vem separar e por aí fora. Portanto, eu estou a usar aqui um material do Instituto Politécnico de Cávado e do Ave. Portanto, depois eu deixo aqui passar o nome da autora deste livro, é uma mulher, né? Então vamos lá classificar os custos. Os custos podem ser classificados na contabilidade analítica quanto à identificação com a atividade econômica e com o produto, né? O que é que quer isto dizer? Quanto à identificação com a atividade econômica e com produtos, os custos podem ser industriais. Estes custos industriais podem ser incorporáveis e não incorporáveis. Mais abaixo nós já vamos ver como é que como é que nós vamos olhar como é que nós vamos desfazer aqui estas pequenas chavetas. E os custos também podem ser não industriais, e quando não são industriais, obviamente, estes custos não são incorporáveis. Depois nós temos a classificação funcional. Aqui a coisa já começa a ficar um pouquinho mais descodificada. Vamos encontrar os custos industriais. Nos custos industriais, nós temos aqueles que são os famosos incorporáveis, né? Que chamamos a matéria direta, que é a matéria-prima. O que é matéria-prima? São todos os materiais que as empresas adquirem com o objetivo de transformarem os seus produtos e que aparecem incorporados no produto final. Falo-vos propriamente da farinha no fabrico do pão, né? Nas padarias.
Pois temos aqui um custo que não é incorporável, que é a mão de obra direta, né? Quando estamos a falar de mão de obra direta, estamos a falar dos trabalhadores diretamente ligados à atividade de produção. Não estamos a falar dos trabalhadores administrativos, dos trabalhadores do escritório, estamos a falar dos trabalhadores, por exemplo, numa fábrica de roupa, dos operários, aqueles que ficam nas máquinas a trabalharem. E depois temos aqui os gastos gerais de fabrico. Estes três elementos formam o custo industrial de um produto, né? Os gastos gerais de fabrico, o que é que vão ser? Obviamente que para se produzir o pão numa padaria, nós precisamos de um forno e esse forno sofre desgastes com o decorrer do tempo. Vamos incluir aqui os gastos gerais de fabrico. Estamos a falar de energia, vamos incluir aqui também nos gastos gerais de fabrico. Para além dos custos industriais, temos os custos não industriais, né? Que são custos que, em algum momento, auxiliam para a produção ou para a transformação dos elementos. Falo-vos propriamente dos custos administrativos, como, por exemplo, a compra de papéis que são utilizados nas impressoras da área administrativa de certa padaria. Temos os custos financeiros e os custos comerciais. Penso que até aqui estamos ultrapassados. Depois temos os custos quanto à imputação e a relação com o volume de produção, né? Nós vamos encontrar aqui os custos, podem ser industriais diretos, vamos encontrar os custos fixos, que são aqueles que, independentemente de haver produção ou não, eles permanecem. E temos os custos semivariáveis, que têm uma relação com os custos variáveis e os custos fixos. E temos os custos variáveis, que quando não haver produção, não existem esses custos. Quando baixa a produção, os custos variáveis baixam. Quando sobem, os custos variáveis aumentam, e quando não existe produção, também não existem esses custos variáveis. E também temos aqui os custos indiretos. Depois temos aqui os custos não industriais. Quanto à valorimetria das prestações internas, nós temos os custos que podem ser reais e custos teóricos. Muito bem, então esta foi a parte 1, né? Porque falando aqui dos custos reais, estamos a falar daqueles custos que realmente vão existir. Os custos teóricos são aqueles que são projetados, mas que não que necessariamente esses custos venham a existir no decorrer da produção. Então, muito obrigado, até a próxima aula. Mantenham-se ligados ao canal para a aula 2 de mais cálculos sobre contabilidade analítica. Um abraço.